Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos gravar mais uma aula para vocês e a gente vai falar hoje sobre cessão de débito e depois cessão de contrato. Vamos dar sequência então aí no nosso assunto. A gente já viu cessão de crédito e agora a gente precisa ver cessão de débito. E vamos começar então com o conceito de cessão de débito. Pessoal, o conceito de cessão de débito é bem parecido com o conceito de cessão de crédito. Qual que é a diferença? O polo onde vai incidir a transferência da dívida. Então, o que nós vamos ter, pessoal? Cessão de débito nada mais é do que a transmissão do débito. Também é chamado, até pelo próprio código, de assunção de dívida, né? Então, o que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter a relação credor e devedor, né? Só que, nessa relação aqui, pessoal, o devedor vai transmitir o crédito dele para um terceiro. Então, o que nós vamos ter? Nessa relação, vai acabar e ela agora vai passar a ser entre terceiro e credor. Então, pessoal, cessão de débito nada mais é do que a transmissão da dívida para o terceiro que vai assumir essa obrigação, né? Dentro disso, pessoal, a gente tem algumas partes que a gente tem que considerar, né? Primeiro, o cedente. Cedente é o nosso devedor. Cedente. Cessionário é o nosso terceiro. Por fim, a última figura que nós temos aqui é o cedido, que vai ser o credor. Certo? Isso então é a ideia geral da nossa cessão de débito, né? Para a cessão de débito acontecer, pessoal, depende também de alguns requisitos, assim como nós vimos lá na cessão de crédito. Quais são esses pressupostos, né, para existir a cessão de débito? Primeiro pressuposto, pessoal, que nós temos que considerar, primeiro, a existência e validade da obrigação cedida, tá? Esse é o primeiro ponto que nós temos que considerar quando nós estamos trabalhando a cessão de débito. Sem uma obrigação existente e válida, nós não temos a cessão de débito, obviamente, né? Segunda coisa que nós temos que considerar, pessoal, é a necessidade de substituição do devedor por terceiro. Essa é a segunda coisa que nós temos que considerar. O devedor tem que ser substituído por um terceiro. A terceira coisa que nós temos que considerar, pessoal, e eu destaco como a mais importante, é a anuência do credor. Pessoal, esse ponto aqui é importantíssimo e está lá no artigo 299 do Código. O que o artigo 299 do Código vai falar? É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor. Olha aí, pessoal, com o consentimento expresso do credor. E isso é importantíssimo. Esse consentimento, isso aqui tem que ser expresso. Significa dizer o seguinte, pessoal, que se o credor não manifestar esse consentimento expresso, ele não tem cessão de débito. E essa regra é tão importante, pessoal, que em caso de silêncio, simplesmente não tem. Então, quer dizer o seguinte, o devedor quer ceder uma dívida, notifica o credor para dar anuência e o credor não responde. Traduzindo isso, pessoal, significa que ele recusou a cessão. Então, a regra é essa daqui, pessoal. Tem que ser expresso. Em caso de silêncio, nós não temos cessão de débito. Só que essa regra, pessoal, tem uma exceção. Qual é a exceção? A exceção, pessoal, está lá no artigo 303 do Código. O que fala o artigo 303, pessoal? O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o
assentimento. Então, vejam, pessoal, em caso de crédito hipotecário, a regra muda, né? A regra aqui, pessoal, é o silêncio. Na verdade, pessoal, nós vamos ter aceite. Só que isso aqui, pessoal, é só em caso de hipoteca. Então, é exceção. A regra, pessoal, continua sendo essa. Precisa da anuência, artigo 299. Tem que ser expressa. Se não for expressa, nós não temos cessão de débito. Só que essa regra tem uma exceção, que é o caso do crédito hipotecário. Tá? Nesse caso, pessoal, apenas na hipoteca, se o credor notificado não se manifesta em 30 dias, significa que ele aceitou. Tá? Então, isso aí é uma regra importantíssima, diferente do que acontece lá na seção de crédito. Na seção de crédito, pessoal, a gente viu que o devedor não manifesta aceite, ele apenas tem que ser cientificado para não pagar errado. Aqui na seção de débito é o contrário, o credor precisa manifestar aceite. Tá? Outro ponto importante que nós temos que considerar quando nós falamos de seção de débito é que, diferente também do que acontece na seção de crédito, que só existe uma modalidade, não existe variações, a seção de débito, pessoal, tem modos de realização. Basicamente, pessoal, nós temos dois modos de realizar a seção de débito. Nós vamos ter a seção de débito por expromissão e nós vamos ter a seção de débito por delegação. Qual que é a diferença entre essas duas modalidades? Pessoal, a diferença é bem simples. Aqui, o devedor não participa. Como assim, Gilberto? O devedor não participa? Simples, pessoal. O credor e terceiro negociam uma substituição sem participação do devedor, retirando ele da obrigação. Por que isso acontece, pessoal? Porque, na verdade, o credor é o maior interessado em receber a dívida. Então, se admite no direito que o devedor possa ser excluído da obrigação e que um terceiro assuma ela sem a necessidade de participação dele. Por exemplo, nós temos lá o filho de uma determinada pessoa, está devendo, né? E aí o pai, né, querendo ajudar esse filho, sem que ele saiba, vai até o banco e assume a dívida. E fala, banco, eu vou assumir a dívida sem que o meu filho concorde ou não. A isso nós damos o nome de cessão de débito por expromissão. Veja que nessa situação, o pai assume a dívida do filho sem que ele manifeste qualquer tipo de concordância. Cessão por expromissão. Já a delegação, não, pessoal. A delegação, o terceiro é indicado pelo devedor. O terceiro é indicado pelo devedor, ou seja, o devedor apresenta o terceiro para o credor. Então, aqui o que nós temos, pessoal? Devedor, aqui, não participa. E devedor, aqui, participa. O mesmo exemplo do pai com relação ao filho, pessoal. A única diferença é que aqui o filho leva o pai até o banco para ele assumir a dívida. O filho, devedor, indica o terceiro que está assumindo a obrigação. Já na expromissão, não. Na expromissão, o pai vai até o banco sem que o filho fique até mesmo sem saber. Ele não fica sabendo de nada, às vezes. Então, essa é a diferença. Uma, o devedor não participa, e outra, o devedor participa. É importante identificar essa diferença, pessoal, por quê? Porque isso aqui vai dar uma consequência nos efeitos da cessão de débito. Qual é a consequência, pessoal? A consequência está na sequência do artigo 299, efeitos da cessão de débito. Primeiro efeito, pessoal, é o que está no artigo 299. E o primeiro detalhe que a gente tem que colocar é o seguinte. O artigo 299, pessoal, não se aplica na expromissão. Como assim, Giba? Não se aplica na expromissão. Por um motivo bem simples, pessoal. Vamos voltar na redação do artigo 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor.
ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, a tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Na verdade, pessoal, esse artigo tem duas partes. E vocês vão ver que, tecnicamente, ele não combina com a expromissão. Primeira parte, o credor ser cientificado e manifestar consentimento. Vejam, pessoal, se é o terceiro e o credor que estão negociando a substituição do devedor, o devedor não está participando disso, tecnicamente, então, já tenho a anuência do credor. Eu não preciso ter essa manifestação expressa, porque é terceiro e credor que estão negociando a substituição do devedor. O devedor não está participando. Tá? O segundo ponto, pessoal, dessa situação aqui, é a parte final do artigo, onde fala que o devedor vai ser exonerado, salvo se, ao tempo da cessão, o terceiro era insolvente e o credor não sabia disso. Mas vejam, pessoal, por que essa parte final também não se aplica à expromissão? Pelo seguinte motivo: o devedor não participou da substituição, apenas o credor e o terceiro. Então vejam, pessoal, se o credor que foi lá e recebeu o terceiro sem tomar o devido cuidado, por que o devedor vai responder por isso? Então, na verdade, pessoal, essa partezinha final do artigo 299 também não se aplica na expromissão. Ele só vai se aplicar na delegação. Por que só se aplica na delegação? Porque aqui, pessoal, o devedor participa. O devedor indica o terceiro, então precisa que o credor manifeste a anuência. E segundo, o devedor, ao indicar o terceiro, ele pode estar indicando um terceiro que está falido e o credor não sabe disso, com finalidade de fraudar o recebimento da obrigação. Então, para evitar esse tipo de fraude, eu vou aplicar o artigo 299 na delegação. Agora, na expromissão, pessoal, não se aplica, a não ser que se prove que o terceiro agiu de má-fé exatamente para ferrar o credor em conluio com o devedor. Aí a história é outra, mas, em regra, ele não vai se aplicar à expromissão. Se aplica apenas à delegação. Outro ponto importante que nós temos que considerar aqui, pessoal, é em relação às garantias, que está lá no artigo 300, que vai tratar das garantias. O que fala o artigo 300, pessoal? Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas a partir da assunção da dívida as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Tá? Uma vez feita a cessão de débito, as garantias estão extintas. Extingue as garantias especiais. Por exemplo, pessoal, uma fiança. Fiança, a partir do momento que há a cessão, ela está extinta. Tá? Cedeu, extinguiu a fiança. Outro ponto importante, pessoal, é que eventualmente, e aí vamos lá no 301, eventualmente, se essa cessão for anulada, essas garantias voltam ou não? É o que o artigo 301 está falando para nós. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvas as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Ou seja, pessoal, em regra, as garantias prestadas por terceiros, não voltam. Tá? Garantias prestadas por terceiros não vão voltar. Então, vejam, pessoal, o artigo 300 vai falar, as garantias especiais, elas estão extintas. Então, hipoteca, penhor, fiança, está tudo extinto. Terceiro que se vire com as garantias em relação ao credor. Mas, eventualmente, se essa cessão for anulada nos termos do artigo 299, na parte final dele, essas garantias vão voltar, exceto as garantias prestadas por terceiro. Então, por exemplo, a fiança. A fiança, pessoal, ela não volta, a não ser que o fiador assine novamente ou que ele sabia do que estava acontecendo, ou seja, má-fé. Do contrário, pessoal, a fiança não volta. Tá? E para a gente encerrar,
esse assunto, pessoal, artigo 302. Vai falar das defesas pessoais. Pessoal, o terceiro cessionário pode alegar matérias de defesas pessoais que competiam ao devedor primitivo? A resposta é não, e isso está lá no artigo 302. O novo devedor, ou seja, o terceiro cessionário, não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Então, pessoal, qualquer matéria de defesa pessoal do devedor primitivo, do cedente, o terceiro cessionário não vai poder alegar agora. Tá? A partir do momento que ele recebeu o crédito, ele recebe o crédito sem defesas pessoais. As defesas pessoais que ele vai poder alegar é só em relação a ele, não em relação ao cedente. Tá, pessoal? Isso é a seção de débito. Para a gente encerrar esse vídeo, pessoal, eu vou só dar uma comentadinha num tema que, na verdade, não está no Código Civil, né? O nosso Código de 2002 não tratou desse tema, embora seja uma prática muito comum no mercado, né? Principalmente no mercado imobiliário, que é a seção de contrato. O que é a seção de contrato, pessoal? A seção de contrato, ela vai acontecer, como o próprio nome já está falando, em um contrato, né? A gente tem que considerar, pessoal, que num contrato nós não temos devedor e credor, especificamente. Nós temos que considerar que num contrato nós temos, na mesma relação, ambas as figuras. Por exemplo, num contrato de compra e venda, o A está vendendo a casa e o B vai pagar dinheiro. Aliás, contrário, né? Falei errado. O B está vendendo a casa e o A vai pagar o dinheiro, né? Então, vejam. Nessa situação, pessoal, o que nós vamos ter? O A, ele é credor da casa e o B é devedor da casa. E, ao mesmo tempo, na mesma relação, o A é devedor do dinheiro e o B é credor do dinheiro. Veja, então, pessoal, que nós temos aqui dois polos, duas posições contratuais. O que é a seção de contrato? Pessoal, a seção do contrato nada mais é do que eu ceder o polo da obrigação para um terceiro. E aí, então, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou tirar o A daqui e quem vai assumir isso aqui agora é o terceiro, estranho inicialmente à relação jurídica. Ele assume a posição contratual, tanto as obrigações quanto os direitos, tanto a posição de credor quanto a posição de devedor. Vejam, pessoal, que então, o que nós temos aqui considerando? A gente tem que considerar, pessoal, que na seção de contrato, nós temos seção de crédito mais seção de débito. E aí, então, pessoal, vem a doutrina e fala, ó, como a nossa legislação não prevê seção de contrato, a gente aplica as normas de seção de crédito e seção de débitos que se adequarem a esse tipo de situação jurídica, né? A gente tem que lembrar que a gente está no direito privado, então não é porque não está previsto na lei que não pode ser realizado. Pode ser realizado. E aí a gente vai aplicar as normas de seção de crédito e seção de débito. A principal consideração que a gente tem que ter aqui, pessoal, a gente tem que observar, é que como está envolvendo cessão de um débito, além da cessão de um crédito, precisa de anuência. Isso aí a doutrina é pacífica em considerar isso. Tá? Aqui, nesse tipo de relação, precisa de anuência da outra parte. Tá? Essa é a única consideração que a gente tem que ter aqui. Certo, pessoal? Bom, é isso, né, o tema da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda restou alguma dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários. Tá? Não deixe de deixar também o seu like, compartilhar com seus amigos e seguir aí a gente, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. O endereço do Instagram está logo aqui embaixo, né? É só você dar um cliquezinho ali e seguir a gente lá no Instagram. Beleza, pessoal? Valeu, então. Até o nosso próximo vídeo.